Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam felizes e animados para mais uma aula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Nesta nossa segunda aula, trataremos sobre a unidade 2 do caderno didático de vocês, que aborda sobre o planejamento estratégico governamental como convergência e enfoque. Falaremos dentro desta perspectiva sobre a ciência política e a supervalorização do político, sobre a administração pública e a supervalorização do conflito, a concepção ingênua do Estado neutro, os enfoques da análise de política e o planejamento estratégico situacional como fundamentos do planejamento estratégico governamental. Ainda discorreremos sobre o enfoque da análise de política e também o enfoque do planejamento estratégico situacional. Constitui-se, portanto, objetivos desta aula: reunir elementos para criticar a concepção do Estado neutro, compreender a importância do campo da análise de políticas e do planejamento estratégico situacional e entender a contribuição desses dois campos de estudo para a fundamentação do planejamento estratégico situacional. Vamos ver o processo de constituição dos fundamentos do planejamento estratégico governamental e mostrar por que consideramos que essa disciplina pode ajudar na sua superação. Para tanto, analisaremos a contribuição de dois enfoques relacionados à gestão pública, ou mais especificamente, ao processo de elaboração de políticas públicas, que constituem o fundamento da disciplina de planejamento estratégico governamental, que são a análise de políticas e o planejamento estratégico situacional. Dentre o conjunto das ciências sociais aplicadas, as disciplinas de ciências política e de administração pública eram até há bem pouco tempo praticamente as únicas que forneciam subsídios especificamente orientados para a análise das questões públicas, objeto da intervenção dos governos. Embora tenham ocorrido, tanto nos países centrais como nos da América Latina, importantes movimentos recentes de crítica, renovação, ampliação e fusão multidisciplinares, essas duas matrizes de conhecimento teórico e aplicado são ainda as mais amplamente disponíveis, difundidas e utilizadas para a análise da interface entre o Estado e a sociedade, ciência política e para a execução do planejamento governamental, a administração pública. A ciência política e a supervalorização do político. O processo de governo, ou mais precisamente, os processos de tomada de decisão, a formulação das políticas públicas e de sua implementação, não ocupam um papel central no horizonte de preocupações da ciência política. Suas principais teorias, modelos cognitivos ou visões que tratam a relação entre a sociedade e o Estado, marxista, pluralista, sistêmica, elitista, explicam as decisões de governo tomadas no interior do aparelho de Estado, através da consideração de elementos a ele externos. Essa afirmação ela pode ser corroborada por um exame ainda que superficial das suas duas visões extremas. A visão pluralista e a visão marxista. A visão pluralista, que percebe o resultado do processo decisório, o conteúdo da política, como algo quase indefinido, posto que, fruto de um ajuste incremental das preferências de uma infinidade de atores indiferenciados do ponto de vista de seu poder político, e a visão marxista, a qual atende àquele resultado, o conteúdo da política, como algo quase que inteiramente pré-determinado pela estrutura econômica, posto que resultante da ação de um ator. Para os pluralistas, era como se o Estado fosse dirigido por um contexto político, econômico e social homogêneo, sem assimetrias e diferenças de poder.
Já para os marxistas do século XIX e início do século XX, era como se ele estivesse inteiramente submetido aos interesses da classe proprietária, mais do que dominante, hegemônica. No pós-Segunda Guerra, o Estado capitalista começou a ser entendido pelos marxistas como dotado de um certo poder de autodeterminação e de autonomia relativa. Passou-se então a entender como os instrumentos colocados à disposição das burocracias dos estados contemporâneos terminam gerando uma elite com interesses próprios e até certo ponto independentes das demais. Era natural, portanto, que os cientistas políticos se concentrassem no estudo deste contexto para entender as implicações sociais e econômicas do exercício do poder, as quais, de certa forma, apenas fluiriam através do Estado, sem ser por ele determinadas. O problema da ciência política seria de tipo investigativo, indicar as razões contextuais que explicam o caráter do que foi decidido. Seu foco seria, portanto, a política e não as políticas. O sistema e o processo político, e não o processo de elaboração de políticas. A administração pública e a supervalorização do conflito. A administração pública tem como premissa a separação entre o político e o administrativo, o mundo da política e o das organizações, a tomada de decisão e a implementação. O primeiro termo dessa dicotomia era entendido como caracterizado pelo conflito de interesses e o dissenso político, que se manifesta na sociedade, e o segundo pelo consenso técnico em torno de um interesse comum, que se expressa no interior do aparelho de Estado, implementar eficientemente o que foi decidido. É como se o primeiro fosse o ponto cego do segundo, e o segundo uma simples decorrência e consequência, inclusive temporal, do primeiro. Diferentemente da ciência política, o problema da administração pública ele pode ser entendido para marcar a diferença entre elas, como de tipo operacional. O objetivo principal da administração pública era executar da melhor forma possível, segundo critérios de otimização incrementais e que não ensejavam questionamentos de tipo político ou socioeconômico mais amplos, as decisões tomadas pelos governos. O estudo do processo de tomada de decisão e da natureza conflitiva de sua implementação era, por isso, flagrantemente subestimado. A concepção ingênua do Estado neutro. Na visão simplista de certos setores da esquerda latino-americana, a perspectiva da administração era de direita, uma vez que o que buscava era a otimização das condições de reprodução do capital e, portanto, o aumento da exploração da classe trabalhadora. As tímidas incursões que se fazia utilizando a abordagem sistêmica rejeitada pelo marxismo e pela esquerda, no sentido de compreensão do processo de elaboração da política, eram vistas como mais uma tentativa do capital para instrumentalizar este processo em seu benefício. A ciência política, ao contrário, era entendida como uma perspectiva de esquerda, na medida em que iluminava as contradições de classe e permitia discernir a dominação e a exploração. Era como se a ciência política fosse a encarregada de condenar o caráter antissocial, repressivo, demagógico do Estado capitalista periférico através de análises e pesquisas, realizadas, é claro, fora do aparelho de Estado. E a administração pública fosse a encarregada de tocar o estilo tradicional de planejamento governamental e de elaboração de políticas públicas, homogeneizador, uniformizador, centralizador, tecnocrático,
típico do Estado burocrático e autoritário que herdamos. Na verdade, o fato de que nem a ciência política nem a administração pública tenham considerado o processo de elaboração de políticas como problemático levou à superação do desafio cognitivo colocado pela construção do Estado necessário como especialmente difícil. A inevitável adoção privilegiada da administração pública no âmbito do aparelho de Estado foi conformando uma concepção ingênua a do Estado neutro. Contraditoriamente, com a orientação da ciência política, a administração pública é hoje dominante. Na atual conjuntura, em que quadros dirigentes da esquerda chegam a ser governo em muitos países da América Latina, a concepção dominante, aquela que privilegia a perspectiva da administração pública, tem se mostrado especialmente disfuncional e, por isso, desastrosa. Mas, para a ciência política, o caráter do processo de elaboração de políticas e o seu resultado, o conteúdo da política, são uma simples decorrência das relações de poder existentes no contexto externo ao Estado. É uma concepção que pode ser entendida no limite como uma concepção mecanicista, uma espécie de determinismo social do processo de elaboração da política e do conteúdo da política. Mas a suposição de que numa sociedade de classes a ocupação do Estado pela classe dominante leva inexoravelmente a políticas que mantêm e reproduzem a dominação desta sobre as demais classes não é tão mecanicista como a sua recíproca. A concepção ingênua do Estado neutro, que supõe que uma mudança na correlação de forças na sociedade, num grau o qual permita o controle do seu aparelho por forças progressistas, que daria origem automaticamente a políticas capazes de alavancar a desconcentração de poder e a equidade social, pode ter consequências desastrosas. A concepção de que o Estado, ou que o aparelho de Estado seja um simples instrumento neutro, capaz de, uma hora para outra, operar de forma a implementar políticas contrárias às premissas de manutenção e naturalização das relações sociais de produção capitalistas que o geraram, pode levar aí a uma postura voluntarista, que tende a minimizar as dificuldades às quais enfrentam os governos de esquerda. Isso. O preço do equívoco em que eles têm frequentemente incorrido de subestimar as relações entre forma e conteúdo é proibitivo e não pode mais ser tolerado. Os enfoques da análise de política e o planejamento estratégico situacional como fundamentos do planejamento estratégico governamental. A análise de política e o planejamento estratégico situacional são consideradas como as abordagens mais adequadas para a formação de gestores capazes de realizar as atividades do planejamento estratégico governamental demandadas pela construção do Estado necessário. A administração pública, a partir da constatação de que os hiatos entre o produto obtido e o previsto mediante o planejamento governamental não eram simplesmente um sintoma de má administração, ou seja, eles poderiam ter origem em problemas anteriores à fase de implementação propriamente dita, isto é, ao momento de formulação da política que envolve processos decisórios em que atores políticos defendem seus interesses e valores. Sendo assim, constata-se que a formação da agenda decisória que ocorria no âmbito do processo de formulação das políticas influenciava muito significativamente o conteúdo da política. Constata-se assim, ou ainda, que as determinações políticas, econômicas e sociais não eram um simples insumo do processo de formulação das políticas, e sim
algo que seguia atuando ao longo do processo da elaboração das políticas, abarcando todos os seus momentos: formulação, implementação e avaliação. O enfoque da análise de política. Bem, turma, este é o primeiro dos enfoques verdadeiramente inovadores e multidisciplinares a ser analisado, visto que ele foi conformado a partir da confluência entre a administração pública, ou mais precisamente, da problematização que começara a fazer acerca da implementação das políticas públicas, de um lado, e a ciência política, e mais especificamente da problematização da formação da agenda do processo decisório, por outro. Sua importância para formar os fundamentos em que se apoia a proposta do planejamento estratégico governamental está relacionada à capacidade de enfocar a interface entre a sociedade e o Estado e o seu próprio funcionamento de um modo mais revelador do que até então fazia a ciência política. Além de enfocar a questão da elaboração dos planos e da sua execução, da alocação de recursos e outros, com maior sutileza e realismo do que fazia aí a administração pública. Bardas considera a análise de políticas como um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizado para analisar ou buscar resolver problemas concretos relacionados à política pública. Para Vidalbsky, a análise de política recorre a contribuições de uma série de disciplinas diferentes a fim de interpretar as causas e consequências da ação do governo, em particular do processo de elaboração de políticas. Ele considera que a análise de política é uma sub-área aplicada, cujo conteúdo não pode ser determinado por fronteiras disciplinares, mas sim por uma abordagem que pareça apropriada às circunstâncias do tempo e à natureza do problema. Segundo Lasser, essa abordagem vai além das especializações acadêmicas existentes. Já segundo Dier, fazer análise de política implica em descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isto faz. Para ele, a análise de política é a descrição e a explicação das causas e consequências da ação do governo. Han e Hill ressaltam que só recentemente a política pública tornou-se um objeto importante para os cientistas políticos. E o que a distingue da ciência política é a preocupação de como o governo a faz. Segundo os pesquisadores que fundam o campo, é na análise de política, em seu caráter normativo, no sentido de explicitamente portador de valores, que é revelada a preocupação acerca de como as ideias que emergem da análise podem ser aplicadas no sentido de alavancar um projeto social alternativo. Neste caso, nós podemos afirmar que a melhoria do processo político, através das políticas públicas, que promovem a democratização do processo decisório, é assumida como um viés normativo. A análise de política se caracteriza pela sua orientação aplicada, socialmente relevante, multidisciplinar, integradora e direcionada à solução de problemas, além de sua natureza ser, ao mesmo tempo, descritiva e normativa. Na opinião de alguns pesquisadores de análise de política, o analista das políticas públicas deve situar-se fora do mundo do dia a dia da política, de maneira a poder indagar acerca de algumas das grandes questões relacionadas à função do Estado na sociedade contemporânea e à distribuição de poder entre diferentes grupos sociais. Para uma análise adequada, é necessário explorar 3 níveis. Níveis que podem ser entendidos aí ao mesmo tempo
como aqueles em que se dão realmente as relações políticas e como categorias analíticas, isto é, como níveis em que estas relações devem ser analisadas. São eles: o funcionamento da estrutura administrativa institucional, nível superficial descritivo que explora as ligações e redes intra- e interagências determinadas por fluxos de recursos e de autoridade. É o que podemos denominar nível da aparência ou superficial. Processo de decisão, nível em que se manifestam os interesses presentes no âmbito da estrutura administrativa, isto é, dos grupos de pressão que atuam no seu interior e que influenciam o conteúdo das decisões tomadas. É o que podemos chamar de nível de interesses dos atores. E, por fim, as relações entre Estado e sociedade, referente ao nível da estrutura de poder e das regras de sua formação, o da infraestrutura econômico-material. É o determinado pelas funções do Estado, que asseguram a reprodução econômica e a normatização das relações entre os grupos sociais. É o que podemos denominar nível da essência ou estrutural. Este último nível é o que explica, em última instância, a conformação dos outros dois níveis, quando pensados como níveis da realidade ou as características que assumem as relações a serem investigadas, quando pensadas como categorias analíticas. Este nível de análise trata da função das agências estatais, que é, em última instância, o que assegura o processo de acumulação de capital e a sua legitimação perante a sociedade. A análise deve ser desenvolvida de forma reiterada, em ciclos de retroalimentação, do primeiro para o terceiro nível e vice-versa, buscando responder às questões suscitadas pela pesquisa em cada nível. Como indicado, é no terceiro nível em que as razões últimas dessas questões tendem a ser encontradas, uma vez que é ele o responsável pela manutenção da estabilidade política e pela legitimidade do processo de elaboração de políticas. No momento de formulação, através da filtragem das demandas, seleção dos temas e controle da agenda, mediante um processo cujo grau de explicação é bastante variável, ele vai desde uma situação de conflito explícito, na qual há uma seleção positiva das demandas que se referem às funções que são necessárias para a manutenção de formas de dominação na organização econômica, como suporte à acumulação de capital e resolução de conflitos abertos, até uma não decisão da exclusão dos temas que não interessam à estrutura capitalista, como a propriedade privada ou a reforma agrária, selecionando os que entram ou não na agenda através de mecanismos que filtram ideologicamente os temas e os problemas. Nos momentos da implementação e da avaliação, outros mecanismos de controle político se estabelecem, tendo por cenário os dois primeiros níveis e, com âmbito maior e mais complexo de determinação, o terceiro. Através do trânsito entre estes três níveis, depois de várias reiterações, é possível conhecermos o comportamento da comunidade política, existente numa área qualquer de política pública. E desta maneira, chegarmos à identificação às características mais essenciais de uma política. Este processo envolve examinar a estrutura de relações, de interesses políticos construídos pelos atores envolvidos. Explicar a relação entre o primeiro nível superficial das instituições e o terceiro nível mais profundo da estrutura econômica. O enfoque do planejamento estratégico situacional. O planejamento estratégico situacional, método do planejamento estratégico governamental,
surgiu em meados da década de 1970, como resultado da busca de uma ferramenta de suporte, ao mesmo tempo científica e política, para os trabalhos cotidianos de dirigentes públicos e outros profissionais em situação de governo. Seu criador foi o ex-ministro de Planejamento chileno do governo Allende, Carlos Matos. Nas suas próprias palavras, o método planejamento estratégico situacional nasceu de um longo processo de reflexão ocorrido no período em que ele ficou preso em função do golpe militar, o qual levou à morte o presidente Allende em setembro de 1973. Essa reflexão o levou a formular uma crítica ao planejamento governamental tradicional e propor um método alternativo, levando em conta o caráter situacional, situação do ator que planeja, e estratégico, o qual deveria possuir o planejamento, em especial aquele necessário para lidar com as particularidades do Estado latino-americano. Baseado em pressupostos muito semelhantes aos da análise de política, o método planejamento estratégico situacional é uma alternativa ao planejamento tradicional. De acordo com os pressupostos apresentados até aqui, e também pelo fato de ter sido concebido através do aprendizado proporcionado por sucessivas experiências de planejamento governamental em países periféricos, o método planejamento estratégico situacional foi escolhido como um dos fundamentos desta disciplina de planejamento estratégico governamental. O planejamento estratégico governamental conta ainda com um repertório de instrumentos e metodologias que adicionam à reflexão sobre análise de políticas, preocupações mais realistas e próximas do contexto latino-americano. O método planejamento estratégico situacional se coloca, por sua vez, como uma contraproposta epistemológica ao planejamento de tipo economicista, que, por operar sobre variáveis quantitativas, frequentemente de natureza econômica, dá a enganosa impressão de exatidão e racionalidade, ao negar aí a possibilidade de um único diagnóstico da realidade, por enfatizar que os vários atores explicam ou fazem recortes interessados da realidade a partir de suas situações particulares e sempre voltados para a ação. Não é possível, nunca, um conhecimento fechado, uma verdade acabada sobre a realidade. Há uma necessidade de reconhecer que os atores em situação de governo nunca têm o controle total dos recursos exigidos por seus projetos e, por isso, nunca há a certeza de que suas ações alcançarão os resultados esperados. Os recursos escassos não são só os econômicos, mas os de poder, de conhecimento e de capacidade de organização e gestão, entre outros. É preciso aceitar que a ação humana é intencional e nunca inteiramente previsível, como fazem supor os comportamentalistas, e aceitar que o jogo social é sempre de final aberto. Nesta medida, apesar da incerteza, da incapacidade de controlar os recursos, do abandono de qualquer posição determinística, há sempre espaço para a ação humana intencional, para se fazer história, para se construir sujeitos individuais e coletivos e para se lutar contra a improvisação, construindo um caminho possível que se aproxime do rumo desejado. Bom, turma, chegamos aqui ao final de nossa segunda aula. Participem dos fóruns e fiquem atentos às atividades propostas em nossa sala virtual. A leitura do caderno didático é fundamental. No mais, bons estudos e fiquem com Deus.